Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã, do dia 23 de novembro, nós vamos meditar de Romanos, do capítulo 5 ao capítulo 8. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã, justificados pela fé. E paz com Deus, é o que Paulo vai falar aos nossos irmãos romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu o que Paulo acabou de falar nesse único versículo? Que a paz com Deus é resultado da justificação, não é? E aí ele fala aqui, né? E aqui eu quero ressaltar para você que a paz não é resultado de ausência de conflito. Muitas vezes você vai estar em conflito, mas você está em paz, não é? A turbulência ao redor, ou seja, há uma tremenda tempestade, há um tremendo alvoroço, mas você está em paz. É esta paz que o mundo não pode dar, que está na justificação vinda através de Jesus, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, gloriando-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriando na própria tribulação. Olha o que Paulo está dizendo, sabendo que a tribulação vai produzir a perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Olha que coisa linda! Então hoje, quando você estiver em tribulação, em dificuldade e bater aquele desespero, você lembra, eu tenho a paz de Deus. E essa momentânea tribulação, como Paulo mais na frente vai nos ensinar, ela vai produzir em mim uma perseverança. Ela vai produzir em mim uma experiência. Ela vai produzir em mim esperança. Ora, a esperança não confunde, e ele vai falar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 33, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer, mas pelo mal, não. Mas Jesus não olhou isso, morreu por nós, não é? Mesmo sendo nós imerecedores. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E olha o que ele fala a respeito de Adão, não é? Que nós vamos ver referência como o primeiro Adão, o primeiro ser humano. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até no regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, ou seja, consequência. Falamos muito disso ontem, não é? E aí ele fala, todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Jesus Cristo foram abundantes sobre os muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte,
muito mais o que recebem em abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E aí nós vamos ver ele discorrendo ainda, né? Sobre esta graça, sobre este amor. E aí no capítulo 6 é uma continuação, porque ele vai falar que pela graça nós somos livres do pecado. E nós vamos ver isso, né? Essa graça falando com muito mais ênfase lá em Efésios 2. Vamos chegar lá. Olha aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignoreis que todos nós fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Lá em Colossenses 2 vai falar um pouquinho mais sobre essa novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que Paulo está falando? Que quando você decide por Jesus, quando você aceita Jesus, aceita o sacrifício dele, que ele fez por você, e você entrega a sua vida a ele, você morre com Jesus e ressuscita também com ele para uma nova vida, a nova vida em Cristo Jesus, onde você não anda mais segundo os seus desejos, mas segundo a orientação de Jesus através do Espírito Santo de Deus. Lembra que eu falo sempre que é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade? Verdade daqui da terra, não verdade do céu. Verdade da sabedoria humana? Não, sabedoria de Deus, né? Através da palavra, vamos descobrindo dia após dia um modo diferente de viver. E aí, ele fala sobre a lei da escravidão e a lei da graça, que nós temos opção de vivermos sobre a escravidão do pecado, mas temos a opção também de decidirmos vivermos a lei da graça. A lei da graça instituída através do sacrifício de Jesus. E aí, no capítulo 7, né, ele vai fazer uma analogia muito interessante, que é a analogia sobre o casamento. Olha só, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei domina sobre o homem em toda a vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigado ela fica daquela lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair uma nova núpcia. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para permaneceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos em Deus, porque quando vivemos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, né? Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. E aí ele vai continuar falando sobre a lei e o pecado, né? Então você vai vendo uma sequência de explicação muito
clara de Paulo para nós, né? Quantas vezes, mesmo diante do sacrifício de Jesus, a humanidade opta viver sobre a lei do pecado? Quantas coisas podemos usufruir através do sacrifício de Jesus, mas depende do meu livre-arbítrio. Eu preciso decidir viver essa nova vida em Cristo. E aí ele continua falando, né, no capítulo 7, sobre esta luta que nós vamos ter entre viver a vida antiga, a vida pecaminosa sobre o domínio da lei, ou viver uma nova vida através de Cristo Jesus. Todos os dias eu preciso compreender aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que o Espírito Santo me conduz e decidir viver essa nova vida. Ora, o que faço é o que eu não quero. Consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Eu ainda tenho uma natureza pecaminosa, mas eu decido não viver mais segundo essa natureza herdada lá de Adão, mas decido viver uma nova vida através do sacrifício de Jesus. Porque o que faço... Ou porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero faço. Ou seja, não é natural eu fazer o bem, não é natural eu querer obedecer os princípios de Deus. Por quê? Porque a minha natureza é uma natureza herdada por Adão, uma natureza pecaminosa. Mas quando eu olho para a cruz, eu decido querer viver o sacrifício de Jesus, a graça derramada na cruz. Então ele fala aqui de uma luta, de um reconhecimento diário, de um decidir diário. Há uma música, né, do Thales Roberto que diz que todo dia o pecado vem e bate à minha porta. Quem decide abrir a porta sou eu. Quem decide não abrir a porta sou eu. Quem decide viver a graça de Jesus sou eu. O sacrifício Jesus fez. Eu não podia. Eu era escrava do pecado, mas Jesus morreu na cruz por mim e ele me deu a oportunidade de não ser mais escrava deste pecado. Ele me deu a oportunidade de viver a graça de Deus. E aí ele fala, né? Por tocante ao homem interior, tenho prazer na lei do Senhor. Qual é esse homem interior? É o meu espírito, aquele elo direto com Deus. Ele anseia por Deus. A minha alma, os meus desejos, o meu eu, ele quer o bom dessa vida, o prazer mundano, mas eu decido renunciar a essa natureza e adotar aquilo que Jesus conquistou na cruz por mim. É isso que Paulo está explicando aqui. E aí ele fala, né? Graças a Deus por Jesus nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. E ele vai falar muito mais sobre isso quando nós formos meditar em Gálatas. Gálatas 5 vai falar das obras da carne e dos frutos do Espírito, que eu decido, e que eu tenho a oportunidade de viver a partir da cruz de Cristo. E aí ele fala no capítulo 8 dessa nova vida, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclina ao Espírito, as coisas do Espírito, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos o nosso coração diante de Ti.
E queremos todos os dias renunciar à carne para viver segundo o teu espírito, para renunciar ao pecado e viver segundo a graça conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Colocamos diante de ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.